Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Gabriel, eu sou mestrando aqui do IO em Oceanografia Física e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre ondas extremas. Vamos lá? Quando pensamos em ondas, estamos acostumados a pensar em imagens como estas. Grandes ondas que quebram na frente da praia, que formam túneis e pessoas surfam. Mas essas não são as ondas de que eu estou falando hoje. As ondas que eu quero mostrar para vocês hoje são ondas mais parecidas com essas. Reparem que essas ondas possuem uma estrutura mais regular. Elas têm elevações, seguidas de depressões, e em geral elas não formam túneis. Essas são as estruturas que nós vamos olhar agora com um pouquinho de mais detalhe. A imagem que vocês veem na tela agora é o desenho de uma onda. Reparem que a parte em azul é a parte que está na água, a parte que está em branco é a parte que está no ar. Neste desenho estão escritos ainda crista e cavado ou vale. Crista então vai ser a parte da onda que está mais elevada e o cavado vai ser justamente a parte da onda que está mais baixa. Toda onda possui essas duas partes. Nesse desenho agora, reparem que existe uma linha preta pontilhada bem no meio e duas linhas apontando bem para o ponto mais baixo da onda e a outra para o ponto mais alto da onda. A linha preta pontilhada representa então o nível do mar sem perturbação, ou seja, sem nenhuma onda passando. A amplitude vai ser então a distância do nível do mar em relação ao ponto mais alto ou ao ponto mais baixo, sendo que o valor dos dois é o mesmo. Dificilmente no oceano iremos encontrar ondas solitárias. Em geral, elas se propagam em séries, ou seja, várias ondas, uma atrás da outra, com o mesmo tamanho e mesma velocidade. Mais dificilmente ainda encontraremos uma única série de ondas no oceano. Em geral, várias séries de ondas diferentes, com tamanhos diferentes, velocidades diferentes, se agrupam e formam imagens como esta que você está vendo agora. Vários conjuntos de ondas se propagando, gerando uma grande distorção no meio do oceano. A pergunta agora é: o quão grande pode ser uma onda? Em oceano aberto, encontraremos ondas pequenas de alguns centímetros de altura, até mesmo ondas de vários metros de altura. Isso em clima normal, apenas com um pouco de vento, apenas com um pouco de chuva, nada muito extremo. Não é raro nós encontrarmos em mar aberto ondas de 5 ou 6 metros de altura. Só que essas ondas conseguem ser às vezes ainda maiores. O que nós precisamos ter para que uma onda seja considerada extrema? Nem toda onda grande vai ser extrema. É impossível negar que ondas sim oferecem riscos a embarcações, a construções em regiões costeiras. E sim, ondas devem ser levadas em consideração em qualquer planejamento de construção na região costeira. A questão é que para uma onda ser extrema, não basta ser grande, ela deve cumprir uma condição especial. Para uma onda ser extrema, a sua amplitude deve ser maior do que a amplitude das ondas próximas. Existe uma regra mais específica sobre isso, existem vários métodos de classificar se uma onda é extrema ou não, mas uma regra mais clara e mais fácil para que a gente entenda isso por hoje é essa: a nossa amplitude de onda deve ser muito maior do que as ondas próximas. E quando que isso pode acontecer? Bom, acredito que o exemplo mais fácil para a gente pensar seja o exemplo das ondas de tempestade. Quando nós temos tempestades, nós temos ventos muito fortes, nós podemos sim gerar ondas muito altas. E, ocasionalmente, essas ondas podem se juntar e fazer uma onda realmente muito grande. Essas ondas, como algumas das que vocês estão vendo nesse vídeo, podem sim oferecer riscos muito graves a embarcações.
Provavelmente, a onda mais danosa que pode ocorrer em uma região costeira é um tsunami. Apesar de não ser um evento comum, especialmente em águas brasileiras, é uma onda que se propaga muito rapidamente e inunda com muita força regiões costeiras. A força desta onda consegue arrastar carros, destruir casas e até mesmo trazer barcos que estavam no mar para a costa. Nos últimos anos, nós tivemos registros de vários tsunamis acontecendo. Alguns deles foram pequenos, inclusive tivemos alguns tsunamis da ordem de 12 centímetros, como em 2022 no México. 12 centímetros não possui nenhum potencial para causar danos, como também um tsunami registrado em 2020, onde nós tivemos uma onda de 100 metros de altura atingindo a costa da Colômbia Britânica no Canadá. Em 2004, tivemos o tsunami mais mortal já registrado na história. Um terremoto no meio do Oceano Índico, perto da costa da Indonésia, causou uma onda que conseguiu ceifar as vidas de 227 mil pessoas. Essa onda atingiu não apenas a costa da Indonésia, como também a costa da Tailândia, da Malásia, do Sri Lanka e chegou até mesmo a costa da África, atravessando todo o Oceano Índico. Em 2004 não havia nenhum sistema de alerta sobre tsunamis no Oceano Índico. Por quê? Porque o último grande terremoto que tinha gerado uma tsunami aconteceu em 1884, que foi justamente na erupção do vulcão Krakatoa. Desde então, o Oceano Índico parecia mais tranquilo, sem grandes riscos. Em 2004 nós entendemos justamente que isso não era verdade. Vamos ver um exemplo de como que um tsunami pode ser formado? Neste momento, estamos aqui observando um leito do oceano. A parte azul representa a água, enquanto a parte marrom representa o solo. Reparem que justamente no solo oceânico nós temos uma rachadura no meio. Essa rachadura representa a fronteira entre duas placas tectônicas. O que vai acontecer agora é que, vagarosamente, nós vamos ter a placa que está na esquerda entrando abaixo da placa que está na direita, o que vai causar a placa direita a se desestabilizar e se movimentar muito abruptamente. Esse movimento abrupto vai ser um terremoto. Novamente, um tsunami não tem que ser necessariamente gerado por um terremoto, mas esse sim é um dos maiores mecanismos que nós temos hoje em dia de formação desse tipo de onda. A onda gerada terá uma amplitude muito pequena, mas terá um comprimento muito grande. Vamos acompanhar melhor como que uma onda pequena consegue se transformar num desastre. O que vocês estão vendo na tela agora é uma onda de tsunami. Neste momento, vocês estão acompanhando essa onda enquanto ela viaja em direção a uma costa continental. Como estamos seguindo a onda, ela não parece se mover. Apesar disso, ela está viajando a uma velocidade muito rápida e ela é muito extensa, possuindo um amplo comprimento de onda. Agora, o que nós temos que entender é o que acontece, como que essa onda consegue ser transformada em algo monstruoso assim que chega perto da costa. Conforme a profundidade local começa a diminuir, esta onda começa a crescer. Isso acontece porque a velocidade da onda depende diretamente da profundidade pela qual está passando. E como as partes da frente chegam mais perto da costa primeiro, a parte da onda que está na frente desacelera. A parte que está atrás ainda não desacelerou. Isso causa um efeito de empilhamento de água. Justamente por esta onda ser muito comprida, o empilhamento consegue ficar muito grande. Por mais que a parte da frontal da onda esteja desacelerando, ainda há muita onda para vir por trás.
isso causa um aumento muito expressivo da amplitude da onda, que eventualmente vai atingir a costa com muita quantidade de água de uma única vez. Apesar disso, existe um tipo raro de tsunami com alto potencial destrutivo, chamado de meteotsunami. O que vocês estão vendo aqui na tela de vocês agora é um timelapse de uma tempestade se aproximando. O que é que essa tempestade poderia ter a ver com um tsunami? Um meteotsunami, uma abreviação para Meteorological Tsunami, é um tsunami causado por uma forte pressão gerada durante uma tempestade que causará uma onda que se dispersa por milhares e milhares de quilômetros. Isso quer dizer que você pode estar numa região costeira, sem nenhuma nuvem no céu, sem nenhum terremoto acontecer, e uma onda grande chegar e te atingir. Poucos registros de meteotsunamis foram feitos até hoje. Os mais recentes incluem um meteotsunami de 2013 que aconteceu em Barnegat Inlet, nos Estados Unidos, com ondas de 2 metros de altura. Alguns outros registros incluem um meteotsunami que aconteceu em 92 em Daytona Beach, na Flórida, também nos Estados Unidos, o qual gerou ondas de 3,5 metros de altura, ferindo mais de 75 pessoas e danificando aproximadamente 100 veículos. Um outro registro de meteotsunami aconteceu em um lugar meio inesperado. Este meteotsunami aconteceu em um lago. O meteotsunami de Chicago, em 1954, aconteceu às margens do lago Michigan. Este meteotsunami gerou ondas de 3 metros de altura e matou 7 pessoas. A imagem que vocês veem agora aparenta ser de um lugar calmo, tranquilo, um lugar muito bonito, se assemelha a um fiord, águas claras, muito gelo, parece frio, e então parece muito diferente de muitos lugares que nós poderíamos tranquilamente usar de wallpaper. Só que este lugar não é assim. Esta é a Baía de Lituia, o lugar onde foi registrado o maior tsunami da história. Neste lugar, uma onda de 500 metros de altura ocorreu. Não, vocês não ouviram errado. Vocês ouviram perfeitamente certo. Eu falei 500. Em 1958, um terremoto de 7,8 graus Richter ocorreu justamente nesta região. Este terremoto causou o deslizamento de aproximadamente 90 milhões de toneladas de sedimento entre lama e gelo, o que fez com que a água chegasse aos incríveis 524 metros de altura. Apesar disso, esse tsunami não foi o mais mortal. Apenas 5 pessoas foram mortas, visto que esta não é uma região densamente povoada. A Baía de Lituia é uma região muito propensa a tsunamis. Nos últimos 130 anos, houveram 4 registros, incluindo este registro de 58. Eles foram uma onda de 120 metros em 1854, uma onda de 61 metros em 1899 e uma onda de 150 metros em 1936. Apesar de extremamente perigosas, essas ondas são extremamente raras. Tsunamis com mais de 100 metros de altura são informalmente conhecidos como mega tsunamis e realmente possuem um potencial danoso muito grande, mas são de raríssima ocorrência. Poucos foram registrados na história. Até pouco tempo, não acreditava-se que era possível encontrar ondas com mais de 20 metros de altura em alto mar. Histórias sobre ondas enormes capazes de devorar navios eram vistas como mitos. Mas isso tudo mudou no dia 1º de janeiro de 95, quando um sensor registrou uma onda de 26 metros de altura na plataforma Draupner, o que foi confirmado pela presença de danos leves em equipamentos nesta altura. Por um bom tempo, houveram especulações sobre
Essas medições são reais. Não pode ter sido outro fenômeno que causou esse dano. E, além disso, começaram também a existir mais perguntas. O quão raro este evento é? O quão raro nós podemos encontrar uma onda que nós considerávamos impossível? Bom, isso começou a gerar várias pesquisas científicas que chegaram à conclusão sobre um mecanismo de possível formação de um tipo especial de onda. Uma onda solitária chamada de vagalhão. Vagalhão em inglês é traduzido como rogue wave, onda errante. E é conhecida desse jeito justamente porque é uma onda solitária. Diferentemente do que nós vimos antes sobre a maior parte das ondas andarem em séries, um vagalhão vai em geral aparecer sozinho. Este tipo de onda é considerado um tipo de onda muito especial porque ela surge sugando a energia de ondas próximas, o que gera, por poucos momentos, uma onda muito alta. Quando eu me refiro a ondas muito altas, eu estou me referindo a ondas de 30, 40, 50 metros de altura. E isso começa a dar pra gente uma nova dimensão sobre as histórias de marinheiro que aconteciam até então. Porque os novos dados, as novas equações começaram a mostrar pra gente que ondas de 50 metros de altura em alto mar não são tão raras assim. Até 95, acreditava-se que ondas com mais de 20 metros de altura podiam ocorrer por volta de uma vez a cada 100 anos. E em um curto período de tempo, começamos a perceber que ondas com mais de 20 metros de altura podiam ocorrer várias vezes por dia em alto mar. E isso gerou uma nova necessidade industrial, inclusive, muito forte, porque nenhum navio estava preparado para encontrar uma onda dessa. Se a gente não acreditava que era possível que uma onda desse tamanho fosse encontrada, por que alguém iria construir um navio que aguentasse uma onda de 50 metros de altura? Não iam. Então toda a questão náutica teve que ser revista, toda a questão de segurança náutica teve que ser revista. E os vagalhões começaram a ser então encarados como um problema muito sério de segurança. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E eu espero também ter conseguido colocar em vocês um pouquinho mais de curiosidade sobre como que o oceano funciona.